Olá, seja bem-vindo ao canal do Nelson Araújo. Hoje estamos num novo formato de entrevista e eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para você. O que é relacionamentos sustentáveis dentro da igreja? Você sabe o que é esse tema? Nelson, o que você tem a nos dizer sobre esse assunto? Tá. Se fala muito hoje sobre sustentabilidade nas organizações, nas empresas, que possuem um tripé, né, que é o social, ambiental e econômico. E também a sustentabilidade dos relacionamentos também possui um tripé, que eu chamaria de CUP, que seria comunicação, unidade e propósito. Então, nesse tripé, Nelson, qual é a importância da comunicação para ajudar, auxiliar a sustentabilidade, os relacionamentos aí sustentáveis dentro da igreja? A comunicação é fundamental. Você conhece as pessoas pela comunicação, interagindo com ela, com a fala, ouvindo, falando. E o importante é que dentro do âmbito da igreja nós temos uma comunicação que seja cordial, não grosseira, não violenta, construtiva, respeitosa, incentivadora, clara e objetiva. Lá em Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, diz o seguinte, que a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, a comunicação ela é fundamental. Uma boa comunicação na igreja, onde as pessoas sabem falar, sabem pedir, sabem se relacionar, ela possibilita o crescimento e ela possibilita o incremento da unidade da igreja. Então, organizações, sejam elas cristãs ou não, empresas, se não houver uma boa comunicação interpessoal, automaticamente haverá rupturas, haverá divisões nessa instituição, nessa igreja, nessa empresa. E nós precisamos entender isso, que a forma como falamos, ela é fundamental para a manutenção dos relacionamentos, né? Eu quero ler uma frase aqui de C.S. Lewis, que diz o seguinte, cada vez que você faz uma opção, está transformando a sua essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes. É claro que as pessoas vêm para a igreja com muitos vícios, hábitos ruins, às vezes uma linguagem muito grosseira, uma forma de falar pesada, mas nós, como igreja, como pessoas, precisamos buscar melhorar essa comunicação, ao invés de ter uma comunicação negativa e crítica, uma comunicação mais positiva, mais incentivadora, uma comunicação que ajude as pessoas a crescer, né? O apóstolo Paulo fala que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, né? Então precisamos entender que aquilo que falamos deve promover no outro crescimento. Eu lembro de um amigo, pastor Francisco Holanda Montefusco, ele é presidente de uma missão muito importante no Brasil, e nós somos amigos há mais de 40 anos, e toda vez que nós nos encontramos, ele sempre tem para mim uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, uma palavra que me motiva a continuar, né? Dificilmente a gente encontra ele com uma palavra de desânimo, mas sempre animando as pessoas, porque ele descobriu que essa comunicação positiva e bíblica, ela constrói. Pensarmos o seguinte, a comunicação ela pode destruir as pessoas, mas ela também pode construir as pessoas. Às vezes, muita gente vem para a igreja totalmente destruído porque ouviram palavras pesadas, palavras duras, e a igreja não pode repetir esse comportamento que essa pessoa tinha, o ouvir palavras pesadas, palavras pejorativas. A igreja tem que ter uma nova linguagem. É claro, nem sempre a gente consegue se comunicar bem, às vezes a gente não está bem, fala de forma grosseira com o irmão, acaba ferindo o irmão, mas existe uma palavrinha-chave que resolve isso. Me perdoe. Me perdoe. Então, esse pedido de perdão, essa humildade pode reatar o relacionamento. E aí, seguindo esse CUP, comunicação, unidade e propósito, como fica essa questão de unidade? Tá. Eu tenho dito o seguinte, a comunicação ela é capaz de promover em qualquer ambiente, em qualquer organização, a unidade. A palavra unidade, no latim, é unitas, que designa a qualidade daquilo que é único,
ou indivisível. Alguém disse a seguinte frase: a vida sem propósito é um experimento. Ou seja, uma vida sem propósito é apenas um insight, um experimento, ela não vai levar a pessoa a lugar nenhum. Então, quando você tem uma boa comunicação na igreja, da liderança, uma comunicação de líder para os liderados, interpessoal, e você conseguiu gerar unidade nesse corpo de Cristo, nesse pedaço do corpo de Cristo, e está claro que o objetivo daquela comunidade é alcançar o mundo perdido e restaurar as pessoas. Quando isso fica muito claro, fica muito definido, esse propósito vai ser fortalecido por causa da boa comunicação, dessa unidade que manteve essa visão. E lembrando uma coisa, Ana, a unidade, ela protege o propósito. Se você não tiver uma boa unidade, o propósito daquela comunidade cristã vai ser comprometido. Então, precisamos entender que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, eu gerando unidade, entendendo o propósito para a qual a igreja existe, para a qual ela foi fundada por Jesus, automaticamente essa comunidade vai alcançar todo o plano que Deus tinha para ela. Qualquer lugar dividido, qualquer lugar onde sobra orgulhosos e falta humildade, haverá muita grosseria, não haverá gentilezas e não haverá crescimento. Por isso que C.S. Lewis também fala que é do poder que o orgulho mais se deleita. Então nós temos que ter a semelhança de Cristo, a humildade de Cristo para nos relacionarmos. Ana, você começou a nossa entrevista com uma pergunta. Eu também quero fazer uma pergunta para você. Que tipo de igreja é a sua? Que tipo de comunidade é a sua? Uma comunidade que faz as pessoas crescerem, uma comunidade saudável, uma comunidade que permite o crescimento espiritual e emocional das pessoas, ou a sua igreja é uma igreja que adoece as pessoas, machuca, frustra e as faz ir embora? Eu quero encerrar com uma frase de Oscar Wilde, que foi um dramaturgo, escritor e poeta irlandês, que ele diz o seguinte: algumas pessoas proporcionam felicidade aonde vão, outras proporcionam felicidade quando se vão. O que você faz? Você proporciona felicidade ou tristeza? Que Deus possa te abençoar e te fortalecer e te ajude a melhorar a tua comunicação, a tua unidade e o propósito da tua comunidade. Nelson, muito interessante esse tema, gostei muito dessa sigla, CUP, Comunicação, Unidade e Propósito, muito bacana. Gostei muito desse novo formato de entrevista e desse conteúdo. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo com uma nova entrevista.